Irmãos, bom dia, em nome de Jesus. É um prazer estarmos mais uma vez juntos para compartilhar a palavra do Senhor. Nós estamos aí reclusos, não é? Não podemos fazer cultos públicos, trabalhos públicos, mas podemos compartilhar através da internet, através do celular, e isso é uma grande bênção para todos nós. E o estudo tem como título os objetivos principais da vinda de Jesus. E o texto básico é Hebreus 1, do versículo 1 ao versículo 3. Eu vou fazer a leitura. A revelação de Deus. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Interessante aqui, o autor ele faz quase que um resumo, né, de quem é Jesus, o que ele veio fazer aqui, do seu retorno para os céus. Então ele apresenta aqui ensinamentos maravilhosos. Nós sabemos que antes de Deus enviar Jesus a este mundo, houve todo um preparo, né? Várias coisas tiveram que acontecer para preparar o mundo para o recebimento do Filho de Deus, do Messias, do Salvador. Nós sabemos que Deus ele começa preparando um povo. Deus chama Abraão, lá em Gênesis 12, e de Abraão Deus cria uma nação, aquele povo cresce, e depois nós conhecemos a história de Moisés. Deus chama Moisés, Deus entrega a lei a Moisés para ser aplicada ao povo, e aí o tempo passa, Deus envia muitos profetas, vários profetas, até que Deus envia o seu Filho amado a esse mundo para ser o nosso Salvador. Então houve todo um preparo. Por isso que o autor aqui fala que, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho. E aí ele fala aqui que foi através do Filho que tudo foi criado, os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. O próprio universo foi criado através do Filho. E o autor fala aqui também que o Filho de Deus ele é o resplendor da glória e a expressão exata de Deus. E ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois ele fala até aqui da obra de remissão dos pecados, né? A obra da redenção. Jesus realiza essa obra e depois de completada a obra, depois de consumada a obra, Jesus volta para os céus, está assentado à direita da majestade nas alturas. Então, em 3 versículos, o autor aqui faz um belo resumo para que a gente possa compreender o plano de Deus no envio do seu Filho amado a este mundo para ser o nosso Redentor. Agora vamos ver aqui o objetivo primário, o objetivo maior da vinda de Jesus a esse mundo. Eu até já fiz uma certa pergunta às igrejas por onde eu passei. E essa pergunta era a seguinte: qual foi o objetivo principal de Jesus ter vindo a esse mundo? E em todas as vezes as pessoas falavam: o objetivo principal foi vir salvar o pecador. Mas, para surpresa de muitos, eu falei: não, esse não foi o objetivo primeiro, o objetivo básico. O objetivo principal de Jesus ter vindo ao mundo foi para a glória de Deus. Esse foi o objetivo precípuo. Em primeiro lugar, Jesus veio ao mundo para a glória de Deus. Essa é uma missão básica,
ou precípua da obra de Jesus nesse mundo. Nós vemos isso na oração sacerdotal de Jesus, está lá em João 17, Jesus nos atesta esse fato. João 17, a partir do versículo 3, Jesus diz: "E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste." Aí Jesus continua a oração: "Eu te glorifiquei na terra, ó Pai, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica-me contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo." Eu li aqui do versículo 3 até o início do versículo 6. Então, claramente aqui, Jesus nos mostra que a sua obra primordial foi fazer o nome do Pai Celestial conhecido entre os homens. Foi glorificar o nome do Pai Celestial entre os homens. Agora, outro objetivo atrelado a esse, adrede a esse, obviamente, foi buscar e salvar o que se havia perdido, buscar o pecador. Mas não podemos esquecer de forma alguma que em todas as coisas a glória de Deus tem que estar em primeiro lugar, tá bom? Seja na obra que Jesus realizou, seja em nossas vidas, sempre a glória de Deus tem que estar em primeiro lugar. Não a glória do homem, não o interesse do homem, mas em primeiro lugar o interesse de Deus. Inclusive, a primeira pergunta do breve catecismo é: qual o fim principal do homem? A sua salvação? Não. Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Fazendo isso, a nossa salvação ela já está encaminhada. Se nós vivemos para a glória de Deus em Cristo Jesus, a nossa salvação, automaticamente, ela já está encaminhada. Em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, olha o que diz a palavra: "Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus." Então, a glória de Deus sempre tem que estar acima de tudo, tem que estar em primeiro lugar. Então, esse é o ponto basilar. Esse é o objetivo precípio da vinda de Jesus a este mundo. Mas, como eu falei, adrede a esse objetivo, ou atrelado a esse objetivo, está a salvação do homem pecador. Vamos abrir 1 Timóteo, carta do apóstolo Paulo a Timóteo, a primeira carta, capítulo 1, versículo 15. Olha o que o apóstolo Paulo nos fala aqui. "Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal." Então, esse também é um dos objetivos da vinda de Jesus a este mundo. E interessante nesse versículo, né? Paulo se coloca como principal. Isso é muito bonito. É uma atitude de humildade do apóstolo Paulo. Porque nós temos assim muita tendência, né, de olhar para os outros, né? Olhar para os lados. Ah, Jesus veio para os pecadores. Os pecadores precisam mesmo. Ah, fulano é muito pecador. Ah, aquele homem é muito pecador, ele precisa de Jesus. Aquela mulher é uma pecadora terrível. Ah, quantos pecadores aí necessitam da vinda de Jesus. Mas seria muito importante a gente lembrar, né, que nós somos os principais pecadores. E eu sou o principal pecador. É você também ter essa consciência de que você é o principal. Antes dos demais, você, eu, nós é que precisávamos tanto da vinda de Jesus
para perdoar os nossos pecados, para nos redimir e para nos dar a salvação. Isso é uma atitude de humildade. Antes de ver os outros pecadores, os pecados dos outros, vamos pensar nos nossos próprios e reconhecer que, na verdade, somos os principais, aqueles que mais necessitavam da vinda do Messias para a salvação das nossas almas. Então, essa atitude de Paulo aqui é muito bonita, uma atitude de humildade que é digna de ser imitada. Então, nesse propósito de resgatar o pecador, né, nós encontramos essa missão importante de Jesus. A missão de Jesus foi resgatar o homem. Jesus cumpriu integralmente sua missão salvadora. Nos planos de Deus estavam traçadas todas as características que esta meta deveria ter. Era restaurar o estado de vida eterna perdida no Éden, como nós vemos lá em Gênesis 3:15. Sabemos que Deus criou Adão e Eva perfeitos, não é? Mas a serpente se infiltrou lá no jardim do Éden e o maligno então tentou a Adão e Eva e eles caíram, infelizmente. Eles caíram daquele estado de graça. Mas, desde o capítulo 3 de Gênesis, nós encontramos já uma promessa de redenção, uma promessa de salvação. O Senhor falando para a serpente: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Esse texto aqui fala do proto-evangelho. Era Deus já fazendo a promessa de que enviaria um redentor, nascido da semente da mulher, para esmagar a cabeça da serpente e para trazer redenção ao homem. Isso é maravilhoso, né? Então, a missão de Jesus era resgatar a raça humana do estado de pecaminosidade ocasionado pela queda e conduzir o homem já redimido ao estado de santificação gerado pelo Espírito Santo. E assim restaurar o estado de vida eterna perdida no Éden. Vamos ver aqui também Romanos capítulo 8, a partir do versículo 20, o apóstolo Paulo fala que tanto o homem quanto a própria criação ficou sujeita à perdição por causa do pecado original. Ele fala assim: pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Aí o iniciozinho do versículo seguinte: porque na esperança fomos salvos. Então, essa obra realizada por Cristo é um dos objetivos fundamentais da sua vinda a esse mundo. Mas com a obra da redenção, Jesus também nos prepara o caminho da santificação. Isso nós encontramos em Efésios, no capítulo 2, um texto bem conhecido, mas é sempre bom a gente relembrar. Efésios 2, de 8 a 10. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então nós aprendemos que
Jesus veio realizar a obra da redenção, mas ele agora quer que a gente viva uma vida de santidade, no caminho da santificação. Porque senão seria tudo jogado fora, teria sido tudo em vão. Jesus morrer na cruz, pagar o preço dos nossos pecados, ressuscitar, ir embora e nos deixar aqui, ao léu. Né? Inclusive, isso é um perigo muito grande nessa doutrina de que estamos apenas debaixo da graça e não precisamos fazer mais nada. Né? Essa doutrina ela não é bíblica. Por isso tem muita gente aí que, com o argumento de que está debaixo da graça, vive no pecado. Vive uma vida igual à sua vida antes de Cristo. Não tem uma vida de santificação. Não tem um caminho de purificação dos seus pecados. E isso é terrível. É por isso que vemos a igreja aí mundanizada, vemos a igreja aí misturada com o mundo, porque as pessoas usam essa expressão, eu estou debaixo da graça, Jesus já me salvou, ele perdoa todos os meus pecados, ele perdoa os meus pecados atuais, os meus pecados passados, os meus pecados futuros, já está tudo perdoado, então eu estou numa boa, né? E vive uma vida, parece até que não é um cristão verdadeiro, uma vida misturada com as coisas do mundo. E o objetivo da vinda de Jesus não foi só morrer na cruz para pagar o preço dos nossos pecados, mas um dos objetivos também era nos colocar num caminho de retidão, uma vida de santificação operada pelo Espírito Santo. Daí vem a palavra santificação, que é uma obra do Espírito Santo que nos santifica, para, enfim, capacitar-nos para perseverar nesse caminho. Tá? Então, seria muito fácil, né? Eu receber a salvação e continuar vivendo como eu vivia antes. Ele já me salvou, ele já fez tudo por mim, ele já cumpriu tudo por mim. Né? Então, isso é muito interessante. Então Jesus não matou, eu posso matar. Porque ele não matou, ele já cumpriu, então eu posso matar à vontade. Jesus não adulterou, então eu posso adulterar, que ele já cumpriu por mim. Né? Jesus não mentia, ele já cumpriu por mim, então eu posso mentir à vontade, porque ele não mentiu por mim. Então isso é um absurdo, né? Jesus cumpriu a lei por mim, mas ele cumprir a lei por mim não quer dizer que agora eu estou isento da lei. Né? Então Jesus Cristo não fez tudo, né? O que é de errado, ele não fez, ele não praticou, ele cumpriu toda a lei, agora eu estou livre, né, da lei, eu não preciso cumprir mais nada porque ele já cumpriu por mim. É um absurdo. E tem gente que pensa assim, infelizmente. Eu vivo debaixo da misericórdia, eu posso pecar, que a misericórdia de Deus, a graça de Deus me cobre. Olha, Jesus falou, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Deus quer a nossa obediência. Né? E a prova de uma pessoa regenerada é a obediência. Deus, na sua palavra, ele nos propicia a sua armadura, chamada armadura de Deus, lá em Efésios capítulo 6, a partir do verso 10, diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno.
Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Olha aí, a lei de Deus, a palavra de Deus. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Aqui é Efésios 6, de 10 a 18. Na oração sacerdotal, uma oração que só Jesus poderia fazer, ele cuidou de pedir ao Pai a guarda e proteção aos seus, mostrando a entender a necessidade que tínhamos e que continuamos tendo de tê-lo sempre ao nosso lado. Então nós precisamos, nesse caminho de santificação, precisamos da palavra de Deus, da ajuda da palavra de Deus que norteia o nosso caminho, que nos orienta, que nos livra do mal. O Salmo 119, 105 fala: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então precisamos da palavra de Deus, precisamos das orientações da lei do Senhor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, refrigera a alma, ilumina os olhos. Então precisamos dessa palavra para nos ajudar, para nos orientar, e precisamos sempre de Jesus a nos guardar, a nos proteger. Precisamos do Espírito Santo para nos fortalecer, para nos animar. Precisamos do Pai, o nosso Pai Celestial. Por isso que o nosso Deus é trino: Pai, Filho e Espírito Santo. São três pessoas num único Deus, mesma substância, poder, glória, mas eles agem, essas três pessoas da Santíssima Trindade agem de maneira coesa em nossas vidas. Tá? Porque até Jesus, ele, ao orar ao Pai, ele pede que o Pai nos proteja. Vamos voltar lá em João 17, né? Sabemos que em Jesus estamos guardados pelo poder de Deus, sabemos que o Espírito Santo nos guia, nos guarda também, e Jesus também pede ao Pai. João 17, 11. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome. Olha aí, Jesus também nos guardando. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Depois no versículo 15, não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Tá? Então precisamos dessa proteção divina, né? Especialmente nesse caminho de santificação que nós estamos trilhando. Né? O Salmo 121, 5 diz que não dormita nem tosqueneja aquele que nos guarda. Né? O nosso Deus, o nosso Senhor é aquele que nos guarda, Ele é a sombra à nossa direita. Isso é maravilhoso. Irmãos, estamos já completando aqui a nossa reflexão, guardando e terminando aqui também o nosso breve estudo. Eu estou aqui com algumas dificuldades com a filmagem, então estou fazendo assim umas partes curtas para que não pare de gravar. Às vezes para de gravar sozinho. Então eu peço aí a compreensão dos irmãos. Então, para concluir, em Lucas 19, versículo 10, fala aqui dessa missão importante de Jesus na busca e na salvação do pecador. Né? A missão de Jesus está basicamente registrada em Lucas 19, 10, quando ele diz que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E nós temos aí dois verbos
que apontam o objetivo de Jesus e sua estratégia de resgate do pecador. É o verbo buscar e o verbo salvar. Agora tem um jogo de palavras aqui interessante, né? Para salvar, é preciso primeiramente buscar. E para buscar, tem que haver o interesse de salvar. Interessante, né? Então, para salvar é preciso primeiramente buscar. E para buscar tem que haver um interesse verdadeiro de salvar. Em todos os seus discursos, milagres, curas maravilhosas, e até em suas exortações e repreensões, testificamos o interesse de Jesus em nossa procura. Ele tentou dizer que estava em nossa busca, no nosso encalço, para nos salvar. E encerrando, vamos ler aqui Isaías 53, versículos 2 a 5. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, Jesus, homem de dores, que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aqui uma palavra messiânica do profeta Isaías. E vamos completar agora no Novo Testamento, em Hebreus, no capítulo 12, o versículo 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Aqui o versículo 3 é como uma consideração nossa em relação a tudo que Jesus fez e sofreu em nosso lugar. Então, o ponto culminante da missão salvadora de Jesus foi a cruz. Nela ficou registrada toda a redenção pretendida pelo Pai. O profeta Isaías, chamado de profeta messiânico, declara que no episódio da crucificação, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, a nossa má reputação, nosso desprezo e a nossa rejeição. Damos graças a Deus que Jesus foi até o fim sem hesitar. Então esse aqui é o nosso breve estudo, lembrando dos objetivos principais de Cristo ter vindo a esse mundo. Em primeiro lugar, ele veio para a glória de Deus, para manifestar o nome do Pai Celestial entre os homens, exaltar o seu nome, falar da sua glória. E o outro objetivo, atrelado a esse, ele veio também para buscar e salvar o que se havia perdido. Ele veio para redimir o pecador. Ele veio para resgatar aqueles que andavam nas trevas para a sua maravilhosa luz. Então, esse é um estudo para a gente relembrar muita coisa importante, que às vezes nós sabemos certas coisas, parece que elas estão adormecidas, parece que nós estamos assim, naquela rotina, às vezes estamos com aquele sentimento meio monótono, parece que estamos numa mesmice e perdemos aquele apego, né, a essas palavras, perdemos a devida consideração a tudo que Jesus fez por nós. Então é importante a gente relembrar tudo isso para que a gente veja o quanto Jesus fez por nós. Ele se esvaziou da glória, né? Ele deixou a glória e veio até nós. Jesus não se esvaziou da sua divindade, mas ele se esvaziou da sua glória. Lá no grego, a palavra é kenosis, esvaziamento. Ele se esvaziou da glória, tomou a forma humana,
se tornou servo e foi obediente até a morte, morte de cruz em nosso lugar, para que o nome do seu Pai, o Pai Celestial, fosse magnificado, mas para que o homem também fosse redimido, fosse resgatado da vida vã, para viver agora também no caminho santo do Senhor, para a glória de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, que Deus abençoe as nossas famílias, tenhamos um domingo abençoado na presença do Senhor, e depois eu vou mais uma vez preparar um vídeo. Ele vai ser breve também, porque, como eu falei, há um problema aí de cortes aqui na transmissão, mas estaremos preparando uma mensagem do coração de Deus para os nossos corações. Vamos orar? Pai Celestial, confirma a obra de nossas mãos, confirma a Tua palavra, esse breve estudo, para que nos acheguemos mais a Ti, para que tenhamos uma comunhão mais íntima com o Senhor e venha renovar a nossa gratidão, venha renovar o nosso amor por Jesus, agradecer a Deus por tudo que Ele fez por nós e jamais esquecermos dessas dádivas, dessas bênçãos gloriosas que Ele nos concedeu através da sua obra redentora. Muito obrigado, Pai. Abençoe a cada um de nós, abençoe todas as nossas famílias e que nesses tempos em que estamos confinados, possamos estar intercedendo também uns pelos outros e possamos estar estudando mais ainda a palavra de Deus, refletindo na palavra do Senhor e deixando de lado aquelas coisas que não nos edificam, que não prestam para nada, que o Senhor nos ajude, que o Teu Santo Espírito nos ajude e, acima de tudo, ó Pai, que o Teu Santo Espírito venha nos livrar do engano, nos livrar do erro e das astutas ciladas do inimigo. Nós oramos agradecidos, suplicando a Tua bênção, o Teu favor, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém.